Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. O Senhor Jesus tem uma palavra de Deus para o teu coração. Palavra essa que está escrita no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve, é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém, amados? E aqui nesta manhã nós vamos meditar nesta palavra gloriosa, palavra subiega, palavra que vem do céu. Vamos fazer um comentário em cima dessa palavra que fala assim: nada subsiste fora da origem. Se tirar os peixes dos mares, ele morre. Se tirar as plantas da terra, ela morre, porque ela foi feita para ficar na terra, assim como os peixes. Os peixes foram feitos para ficar dentro d'água. Trazendo essa aplicação dessa palavra para a nossa vida espiritual, Deus está falando que se tirar o homem de perto de Deus, o homem vai morrer, porque quando Deus fez o homem, Deus tirou de dentro dele o fôlego de vida e fez o homem. Então, não tem como tirar o homem de perto de Deus. O homem tem que estar sempre perto de Deus. O homem sem Deus, ele morre, ele está morto-vivo, o homem sem Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus continua dando as instruções e ensinando. E aqui nesse capítulo ele fala sobre, no capítulo aqui que nós estamos lendo de Mateus 24, Deus está falando sobre julgamento ao próximo, a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore do seu fruto, o prudente e o insensato, que é a palavra que nós focamos nessa manhã e que nós estamos falando sobre ela. E é esse assunto que vamos tratar ou falar. Esse nos mostra que Deus vai provar o justo e o ímpio. Os preparados e os despreparados vão passar pela mesma chuva, vão passar pelos mesmos ventos. Deus prova a quem ama. Prova disso é Jó e sua provação, o qual ele foi aprovado. Tem que ter maturidade espiritual para ter base, para passar e entender que Deus é bom, para passar pela prova, que ele está falando, e entender que Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Aqui agora nós vamos entrar na palavra de Deus que fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui a gente pode ver que Jesus está dando um ensinamento poderoso, Jesus, ele gosta de fazer comparações, ele gosta muito de falar através das parábolas, a palavra subérica, para que o homem tenha fácil entendimento, fácil esclarecimento para sua mente, absorver melhor aquele ensinamento. Jesus, quando estava concluindo o seu importante discurso, conhecido como Sermão do Monte,
E então ele resume essa mensagem e aplica essa mensagem dizendo que aquele que ouve e pratica o que ele ensinou, pratica o que ele ensinou, é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus está passando vários ensinamentos, né, na sua palavra. Mas aqui nós vamos focar só um ensinamento dos tais que Jesus está ensinando, que fala sobre o homem com Deus e o homem sem Deus, a casa na rocha e a casa na areia. Então aqui fala, Jesus está falando, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a labra subierga. Todo homem que recebe a palavra de Deus de bom grado, que escuta a palavra de Deus e que as pratica, a sua vida está alicerçada em Deus, a sua vida está segura em Deus. Ele não vai cair, ele não vai desviar, mas ele vai permanecer de pé, porque a sua casa está firmada em Deus. Quando um homem, um construtor vai fazer uma casa, primeiro ele tem que fazer a base. E se a nossa base espiritual, a nossa vida espiritual, ela for alicerçada em Deus, virão chuvas, né? O diabo vai fazer muitos ventos fortes bater sobre aquela casa. Satanás vai vir com muita fúria, mas não vai derrubar a nossa casa, não vai derrubar a vida do homem que está alicerçado em Deus. Por quê? Porque ele está confiando em Deus, o seu coração está em Deus, sua vida está segura e guardada nas mãos, nas asas poderosas do Altíssimo. E fala, versículo 25, e desceram a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando o homem vai projetar uma casa, um construtor natural, um homem normal vai fazer uma casa aqui na terra, ele prepara primeiro a base, o alicerce, que é para que a casa tenha segurança, para que as paredes fiquem firmes, para que aquela casa não venha desmoronar. E trazendo essa aplicação pessoal da palavra de Deus para as nossas vidas, a nossa base, o nosso alicerce tem que estar seguro em Deus. Nós temos que conhecer a sua verdade, a sua palavra, o que a palavra de Deus nos ensina, para que quando Satanás vier colocar provações, colocar luta, colocar ventos fortes, temporais, calúnia, difamação, tristeza, angústia, dor sobre a vida desse homem ou dessa mulher, ela não vai cair, ela vai ficar sustentada, ela vai ficar de pé, né? A gente pode ver que são vários homens e várias mulheres de Deus que passam muitas provações e muitas lutas, mas permanece de pé, permanece firme em Deus. Essa é a diferença entre o homem de Deus e o homem sem Deus. O homem com Deus, ele vence, passa todas as provações. Porém, o homem sem Deus, vem luta, vem chuva, vem temporais sobre a sua casa e ela não permanece de pé, ela desmorona, porque a sua casa está sobre a areia, não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem segurança. Assim é o homem de Deus. Tem um hino que fala que o homem de Deus é como uma folha seca caída ao chão, o vento leva para onde quer, né? O diabo faz da vida dele uma bagunça, faz o que quer, né? E muitas das vezes esse homem pensa que está tudo bem e não está. Satanás é quem está dirigindo a sua vida. Satanás é quem está destruindo a sua casa, a sua moradia. Aquela moradia é uma moradia vazia. É uma casa que não tem a presença de Deus, é uma vida que não tem o Senhor Jesus. É uma vida triste, é uma vida solitária. A labra subierga. É assim que Deus quer falar conosco nesta manhã. Deus está fazendo aqui uma comparação na sua palavra, né? O título dessa palavra que Deus me deu agora de manhã
fala assim, é um homem com Deus e um homem sem Deus. A gente pode observar essa diferença lá para Subierga. Um homem com Deus vem luta, vem chuva, vem temporais, vem brisas, ventos fortes sobre a sua vida, sobre a sua moradia, sobre a sua casa, mas ele está firme em Deus, ele confia no Senhor, ele sabe, né, quem é o seu Deus e o que o seu Deus pode promover na sua vida. Então ele permanece firme, porque ele está na rocha. A rocha é uma pedra dura. Quem é que vai quebrar uma rocha? A rocha é uma pedra tão dura e difícil de ser quebrada. Assim é o homem que está em Deus. Assim é o homem que está na rocha, e essa rocha é Jesus. É Jesus quem sustenta a nossa vida. É Jesus quem nos dá o fôlego de vida, força para caminhar. É Jesus quem nos dá ânimo. É Jesus quem promove vida. É Jesus quem traz alegria. As coisas desse mundo, as coisas terrenas são passageiras, né? Quantas pessoas têm tantas coisas materiais, tem tantos bens materiais, mas não tem paz, não tem alegria, deita e não dorme. Enquanto uma pessoa que é bem mais simples, uma pessoa que tem uma vida simples, uma vidazinha comum, regrada, mas ela, a sua felicidade, a sua alegria não está nas coisas terrenas, nas coisas perecíveis. A sua felicidade e a sua alegria está em Jesus. E quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo, a gente tem um maior tesouro, né? A alegria não falta dentro de nós, a alegria não falta na vida do homem que tem Deus. A gente passa luta, passa prova, passa tristeza, mas todas isso que acontece na vida do homem que tem Deus, as lutas, ela vem para promover avivamento, ela vem para trazer maturidade espiritual. Então, todas as vezes que eu e você passamos luta, é sinal que a gente vai crescer mais, a gente vai avançar, a gente vai amadurecer, ficar mais firme, ficar mais e mais edificado na rocha que é Jesus. Versículo 26 fala, é aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então aqui Jesus está falando que o homem que escuta suas palavras, que escuta a voz de Deus, que escuta a palavra de Deus e não guarda no seu coração, nem as pratica, Jesus está comparando esse homem, o fundamento da sua casa está alicerçado na areia, então ele vai cair, ele vai desmoronar, ele vai desfalecer, vai perecer a qualquer momento. Quando o diabo trouxer luta, trouxer enfermidade, doença sobre a sua vida, ele vai morrer, ele não vai permanecer de pé, não vai aguentar, né? Porque a gente só aguenta ficar de pé, a gente só aguenta passar por tudo que a gente passa, porque nós estamos segurando na mão de Deus. E Deus está segurando na nossa mão, né? Todo homem, toda mulher que está na dependência de Deus, que está confiando em Deus, dando crédito ao Senhor, acreditando sempre em suas promessas, em suas leis, em sua gloriosa palavra, ele vai permanecer de pé. E Deus é o seu juiz, Deus é quem se apresenta em seu favor. Deus é quem luta, é quem peleja por esse homem, por esta mulher de Deus. Então, essa casa vai sempre permanecer de pé. Agora, o ímpio, não. A Bíblia está falando que do jeito que vem a luta para o ímpio, do jeito que vem a luta para o homem com Deus, vem a luta para o homem sem Deus. A diferença é a forma de passar. A diferença é a forma de atravessar o deserto. O homem sem Deus atravessa o deserto e morre, né? É só cumbido, ele definha, ele morre, os animais vêm, o diabo vem e traga a sua vida. Agora o homem que passa o deserto com Deus, os anjos do Senhor acampam em volta daquele que teme a Deus. Então ele vai estar guardado, protegido, ele vai passar pelo deserto e vai chegar do outro lado, porque ele não está só.
ele está confiando em Deus e ele está guardado por Deus, então ele está seguro. Alabra subierga. Aleluia. Versículo 27 fala: e desceram a chuva e correram rios e assopraram ventos e bateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Igual eu falei, esse homem sem Deus, quando passa as provações, quando vem as lutas, as tribulações, ele não suporta. Alabra subierga. Quantas pessoas tiram a sua vida, se suicida, corta os pulsos, toma remédio controlado, é depressivo, anda triste, cabisbaixos. Por quê? Porque a sua casa, a sua vida está alicerçada na areia, está alicerçada em coisas vulneráveis. A sua vida está alicerçada em coisas passageiras. Então, quando vem as tribulações e as lutas, o diabo destrói a sua vida. Ele cai, ele fica abatido. Aí, por isso que a Bíblia fala: grande será a sua queda, né? Grande será a sua queda. Se não for o Senhor para estender as suas mãos poderosas, para reerguê-lo, para colocá-lo de pé novamente, ali ele vai definhar e vai morrer, vai sucumbir, né? Versículo 28 fala: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Doutrina significa ensinamento. Então, Jesus estava passando um ensinamento poderoso que não era dos homens, que não é dos homens. O ensinamento que Jesus estava passando para aquele povo é o ensinamento de Deus, é o ensinamento da sua palavra gloriosa, é o ensinamento do céu. Jesus estava trazendo as coisas do céu, alabra subierga, as coisas magníficas do céu, do alto, de cima para a terra, para edificar a vida do homem, para instruir o caminho que ele tem que andar, né? Que ele tinha que andar e tem que andar. Versículo 29 fala: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram conhecedores da lei, do Torá, do Pentateuco, de todo o Velho Testamento. Porém, ele ensinava da boca para fora, como homem, ensinava como se estivesse ensinando um livro qualquer, uma lei ou um estudo, um ensinamento de homens. Não. Jesus não, Jesus era diferente, era e é diferente. Jesus estava ensinando com autoridade, porque Jesus, ele estava ensinando aquilo que ele conhecia, aquilo que ele Jesus estava ensinando como na parte espiritual, né? Alabra subierga. Jesus estava ensinando aquilo que ele conhecia e aquilo que ele conhece, que é o reino de Deus, que é as coisas do Pai, as coisas de cima. Então Jesus estava trazendo as coisas de cima para aplicar na vida do homem, para que o homem parecesse com Deus, andasse nos caminhos do Senhor, seguisse a sua palavra, entendesse, porque a palavra de Deus ela é espiritual. Né? Para começar, a palavra de Deus ela é espiritual, só discerne a palavra de Deus quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende, né? Agora, quem é espiritual, ele discerne tudo. Quem é carnal não entende as coisas de Deus, né? Só entende das coisas do homem, né? Como Satanás. Satanás só entende das coisas do homem, das coisas perecíveis, das coisas vãs, passageiras. Agora, aquele que está ligado com sua mente no céu, em Deus, ele discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Por quê? Porque ele está ligado com o Altíssimo, ele está ligado com a fonte de vida, que é o Senhor dos Exércitos. Amém, amado? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração. Agora nós vamos trazer o resumo dessa palavra que fala prudente. O que é que significa a palavra prudente? Significa cauteloso, sensato e ajuizado. Era o que Jesus está falando, comparando a vida daquele que tem a casa firmado na rocha, que é Jesus. Esse é um homem prudente, é um homem cauteloso, é um homem sensato, ajuizado. A rocha ela é sólido, ela é rígido, né? A rocha significa homem forte ou homem estável.
Aleluia, amados. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha te edificar. Aí aqui fala, Jesus é quem tem as palavras de vida eterna. Portanto, ele é o pioneiro e o consumador da fé, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é a rocha. Salmo 61 fala, ele é a rocha mais alta do que eu. Aleluia. Jesus é a rocha inabalável que cuida da sua vida. A palavra doutrina significa ensino em latim ou instrução. Doutrina. A doutrina que Jesus estava passando aqui não era dos homens, mas a doutrina era e é de Deus. Tolo. Tolo significa sem juízo ou inteligência. Exagerado, né? Tolo é o homem que construiu a sua casa na areia. Jesus está comparando esse homem tolo. Tolo é sem juízo, é exagerado. Negligente. A pessoa negligente é uma pessoa desleixada, descuidadoso, né? Glória a Deus. Vamos orar, irmão? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, papai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor aplicou no meu coração essa manhã, na minha vida. E que a tua palavra ela venha surtir efeito primeiramente na minha vida. Que a tua palavra ela venha como uma espada, cortando para cá e cortando para lá. Vai edificando vidas, vai edificando altares, vai restaurando, vai colocando tudo no seu devido lugar, vai promovendo vida e vida em abundância. Vai visitando os teus, vai quebrando o arco, vai quebrando a lança, vai fazendo a tempestade se acalmar, vai convertendo vidas, vai curando, vai restaurando, vai pondo de pé, vai libertando, repreendendo o mal, promovendo vida e vida em abundância para que teu nome excelente venha ser glorificado nesta manhã. Jesus, tu és príncipe da paz e eu te louvo e te agradeço. Firma os pés do teu povo, firma os pés desse homem, dessa mulher na rocha inabalável. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.